Começa agora, diretamente dos estúdios da TV FAP, o programa Rodelas, com Rodolfo Capelas. Hoje, Rodolfo recebe o urbanista Mauro Cagliari e a bike ativista Renata Falzoni. Agora recebam com muito aplauso e muito esmero o seu apresentador, Rodolfo Capelas. Pode fazer barulho! Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos ao Rodelas comigo, Rodolfo Capelas. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para nossa maravilhosa banda, então, por favor, muitos aplausos! Essa magnífica banda não é a única coisa nova dessa temporada do Rodelas. Como vocês podem ver, temos um cenário novo, um terno novo, praticamente tudo novo, músico novo. Só uma coisa que não mudou, que é o seu querido apresentador. Mas não se preocupem, porque o objetivo do Rodelas ainda é o mesmo. Trazer gente interessante pra bater um bate-papo legal, divertido e o melhor de tudo, ao vivaço pela TV FAP, pelo canal Rodelas no Facebook e no YouTube. Então, pra quem não sabe, é só acessar bit.ly/rodelaspgm e liga lá. E vocês viram a nossa nova abertura? Toda hora, né? Ela foi feita com muito carinho pra retratar a casa do Rodelas, São Paulo. E eu vou falar que eu amo essa cidade, eu amo muito, e é uma opinião polêmica, porque tem gente que não gosta tanto. Tem gente que odeia São Paulo e faz questão de reclamar. Nada contra. Eu entendo seus problemas. Tem o tráfego, é trágico. É? Ok. Tá bom. Mas mesmo assim, muita droga. Eu não consigo me imaginar vivendo em outro lugar. Especialmente porque São Paulo é o lugar da nossa fantástica banda. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, uma salva de palmas para nossa banda! E eu queria bater um papo com o meu querido amigo, que é paulista e paulistano, Lucas Ribeiro, que, além de ser o meu sidekick, guitarrista da banda, é o diretor de arte que fez esse cenário maravilhoso. Ficou bem, hein? Ficou legal. É. Tô feliz. Qual foi a inspiração? A inspiração é a necessidade de ter que fazer Passar, né? Passar de ano, né? Senão eu não passo e é isso. Justo. Ver aquela coisa. E você pode introduzir os outros membros da banda pra gente? Na batera, o incrível, formidável Leonardo Hugo. No baixo, nosso François, Max Leblanc. Yeah. E no sax, o grande, também formidável de novo, Vinícius Rodrigues. Ah, pode. E eu sou essa porra aí. E como é que essa banda se conheceu, se juntou? Ah, velho, a gente anda de skate, nós três aqui, o Max não anda. Ah, Max. Mas devia andar. E é isso, a gente se conheceu andando de skate e calhou de todo mundo ser músico. Irado. Eles são, eu sou qualquer coisa. E daí é isso, a gente se uniu pela música, pelo skate. História bonita. Bonito. E Lucas Ribeiro, na sua opinião, qual é a melhor e a pior coisa sobre viver em São Paulo? Melhor e pior, velho. Eu acho que a melhor é a night, sério. Tipo, é bem legal, é bem movimentado, botecão, lá. Boa demais. Show de bola. E a pior... O prefeito! Acelera! Não fui eu que falei, hein? Pra deixar bem claro que não fui eu que disse isso. Mas talvez eu concorde. Bom, pessoal, quando a gente sentou pra desenvolver esse novo Rodelas, a gente pensou em fazer um programa que duraria por anos. Mas aí a gente se perguntou, como é que será que serão? Como é que será que serão? É bom, hein? Show. Os próximos anos, Tá as certo. próximas décadas, o próximo século. Eu me pergunto isso todo dia, especialmente com essa loucura de aquecimento global, essa DR pública entre o Trump e o Kim Jong-un. Todo dia eu acordo suando frio quando eu leio o Twitter, isso que eu nem tenho Twitter, pra deixar bem claro. Então, pra acalmar os nervos, a gente procurou uma pessoa que entende de futuro. Sim, um futurologista.
Um cara antenado nas novas tecnologias, tipo uma mãe de Ná, só que não. Vamos ver o que ele prevê pra gente. Existe uma frase muito legal de um investidor chamado Peter Thiel, primeiro investidor do Facebook, que ele fala: a gente foi prometido robôs e carros voadores e ao invés disso ganhamos 140 caracteres no Twitter. Né? Então... De coisas que já estão surgindo, qual tecnologia você acha que vai emplacar no futuro? O que eu acredito é que a gente está indo para uma era que cada vez mais as aplicações, as tecnologias vão estar mais conectadas ao nosso corpo, integradas. E você diz integrada não que nem o celular que está na minha mão, integrada no meu corpo mesmo. Exatamente. Ou conectada de forma não invasiva, ou como chip. Eu implantei um chip recentemente, um chip NFC. Basicamente ele tem poucas funções hoje, mas hoje eu consigo acessar meu Facebook. Se tu pegar o celular e colocar aqui, tu vai ver o meu Facebook, por exemplo, e ver o site hoje da minha empresa. No futuro, isso tem outras possibilidades. Hoje, algumas pessoas conseguem abrir portas, pagar conta em banco, essas coisas, só com o celular. Mas eu imagino que a gente pode... Ele vai estar dentro do nosso corpo, de alguma forma. A gente é um ciborgue. A partir do momento que você tem isso aqui, próximo de você, e você, a todo momento, precisa rever o que estão te mandando, alguma coisa, a frequência que isso gera no nosso cérebro, isso já meio que integrou, entendeu? Isso como fosse parte da gente. Imagina que essas tecnologias vão ser como próteses para ti. Então isso hoje é prótese do nosso cérebro. Bom, você não é de São Paulo, é de Fortaleza. Isso. Você já teve alguma experiência num terminal de metrô, de ônibus diferente, assim, por ser uma cidade como São Paulo? Eu acho a pressa das pessoas. Entendeu? Isso é completamente diferente da minha cidade. Em Fortaleza existe sim uma agilidade assim para fazer as coisas, mas por ser uma cidade mais praiana, acaba que as pessoas são mais good vibes, são mais tranquilas, e aqui é completamente diferente. Isso é muito louco, entendeu? Tipo, tu chega no metrô e é todo mundo correndo, tu tá na rua, todo mundo correndo, praticamente querendo te atropelar, assim. Mas eu acho que é muito pela construção de identidade da cidade, né? É outra coisa que eu trago muito. Na minha visão, a gente hoje no mundo, a gente tem os zumbis e a gente tem os awakers, que são aquelas pessoas que acordaram, que despertaram. As pessoas que acordaram, elas acordaram porque em algum momento surgiu algum gatilho, alguma coisa que elas olharam e falaram: cara, por que eu tô fazendo isso? Né? E aí eu acho que tu vai entender teu propósito no mundo, o porquê tu tá aqui, e aí é o momento que tu sai da Matrix. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. A partir do momento que tu tá agindo como máquina, de fato, tu não questiona nada, tu não reflete sobre nada, tu só faz o que tu é mandado, tu segue o senso comum. Na minha visão, tu é zumbi. Bom, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, eu que agradeço. Qualquer coisa, meu e-mail, brunomac2014@gmail.com, e é isso. Muito obrigado. E agora é com você, Rodolfo. Muito obrigado, Rodolfo. Bonito aquele menino do vídeo, né? Menino Só acho que ele bonito. podia parar a barba que ficaria um pouco melhor. Bom, sobre um futuro distante, eu ainda não sei. Mas eu sei do futuro próximo. E daqui a pouco, o Rodelas volta com a nossa primeira convidada, a cicloativista Renata Falzoni. Faz barulho! É isso aí. Então é isso, não sai daí, é rapidinho. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, o Rodelas volta já! Bem-vindos de volta ao Rodelas. Está na hora de receber a nossa primeira convidada, uma mulher que foi
pioneira na videoreportagem e é uma das mais importantes vozes no cicloativismo brasileiro. Recebam ela, Renata Falzoni, faz barulho! Muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui. Eu que agradeço. Queria falar, antes de começar, que eu fui uma daquelas crianças que nasceu assistindo ESPN e te assistia bastante lá. Bom, primeira pergunta. Vamos lá. A ciclofaixa, ela é para ciclistas ou você acha que cabe pessoas fazendo Cooper, carroceiros? Excelente pergunta. Eu acho que uma cidade que é tão carente de espaços seguros para a mobilidade ativa, sim, eu particularmente adoro dividir as ciclovias, ciclofaixas, ciclocoisas, cicloguache, seja lá como é que as pessoas do contra batizam. Eu adoro e acho super perfeito dividir com as pessoas que estão a pé de bicicleta, empurrando carrinhos, cachorrinhos. Tem gente que, mas deve ter muito ciclista carroceiros, uau, que bem-vindos. discorda de você, que acha... Tem, mas é uma questão de chegar junto e conversar. Porque uma autocrítica que eu faço em relação às pessoas que estão se mobilizando aí de bicicleta é a pouca atenção à velocidade, a eventualmente atropelar com razão. Isso não existe, atropelar com razão, né? É replicar um pouco uma arrogância que, infelizmente, a gente vê muito presente em quem está de carro. É, isso que eu ia perguntar. Né? Você acha que rola um pensamento, tipo, do Sim. carro nas pessoas que estão nas... Uma reprodução. Uma reprodução. E essa reprodução é uma coisa que a pessoa só vai questionar quando ela for informada, quando ela vivenciar o lado de cá, ela ser pedestre, está empurrando um carrinho de criança, aí vem um ciclista igual a ele, atropela. Então ele começa a vivenciar os ambos lados, assim, a todos os lados, né? Porque quando você fala em dois lados, fica aquele, Muito... né? O A, o B, o... O malzinho, o bonzinho, o petralho, coxinha, assim... Isso é um horror, é uma banalização. Quer dizer, existe muito mais do que apenas dois lados, né? Inclusive, eu posso estar, de repente, sendo oposição a alguma coisa que eu, do outro lado, também apoio. Quer dizer, a gente pode ter, né? Eu prefiro ser... Justíssimo. Super concordo. E, bom, pra quem não sabe, há umas 3 semanas você lançou um documentário. Isso. Inclusive, estava lá, sentei ao lado de sua mãe. Cara, era você. Era eu. Que delícia. Nossa, eu fico tão feliz com isso. Conta pra gente primeiro, como, pra quem não sabe, vocês foram de Paraty até Brasília de bike. Era assim, nos outros tempos, né, em 1967, o Código de Trânsito Brasileiro, ele era um código voltado para a circulação de carros apenas. Pra você ter uma ideia, naquele código, a única vez que se falava a palavra bicicleta era para mencionar uma bicicleta elétrica, a motor, não existia esse conceito do elétrico, bicicleta a motor permitida para maiores de 16 anos. E aí foi o boom das mobiletes, das monaretes e tudo mais. Então, assim, era um código voltado para a motorização das pessoas e absolutamente bicicleta, o ciclista não tinha vez nas ruas. Nós persistimos porque os ciclistas são... eu gosto de comparar com barata, sabe? A bomba atômica caiu em Hiroshima, os únicos sobreviventes foram as baratas. Então, por mais que você venha, assim, explosão de carros e motores e tudo mais, na hora do caos... Os ciclistas estão lá, né? Veja se contar isso. Todo o desastre que aconteceu na costa leste americana, o único meio de transporte que eles estão conseguindo reconstruir é a bicicleta. Que da hora. Então, nós somos ótimos. Os ciclistas, a bike é muito ótima. Então, em 1997, foi colocado um novo Código de Trânsito Brasileiro e foi pela primeira vez um código esse nosso código, que ele valoriza a vida, valoriza a circulação de pedestres e, principalmente, ele assume a bicicleta como veículo. Então, imagine, em 97, já fazia muito tempo que eu estava batalhando pela bicicleta e nada acontecia. Então, nós tivemos essa ideia de fazer uma campanha chamada Bicicleta Brasil, em apoio ao Código de Trânsito Brasileiro. Aí nós saímos de Paraty para Brasília pedalando, éramos um grupo grande, pedalamos 7 pessoas de ponta a ponta. Nossa. 16 dias, 1.700 quilômetros. 1.572 1.572, olha só, o cara é bom de conta. Mas foi uma coisa assim quixotesca, porque a única maneira de se fazer uma campanha na época era você colocar na mídia, na televisão, nos jornais locais. Não tinha nem celular quase, né? Pra você ter uma ideia, a gente marca o appointment lá com o Fernando Henrique por telefone, não era uma coisa de... O BIP, né? Você tinha recado telefone do BIP. fixo. Telefone fixo. E aí a gente fez essa campanha.
Mas o que é interessante de falar, Rodolfo, que isso daí foi assim um ponto final numa época minha. Então. Porque eu tive assim todo um trabalho, e aí eu vi que não ia para frente, cansado, eu dei um ponto final e fui trabalhar forte, eu já estava na ESPN, mas fui trabalhar forte com videoreportagem de cicloturismo internacional. Falei, desencanei um pouco de ficar gastando meu tempo na militância e fui viajar. Exatamente essa era a minha pergunta. Você falou que aposentou os capacetes do cicloativismo por 10 anos depois. Praticamente. O primeiro é por quê e depois como é que foi fazer videoreportagem na ESPN? Olha, o porquê foi... Na verdade, eu migrei, né? Eu me lembro até uma reunião que eu tive com o pessoal do Bike Business e falei assim, olha, meus amigos, vocês vão passear, né? Porque vocês não investem numa luta que nós temos que travar para aumentar o mercado de vocês e a mobilidade das pessoas. E aí, quando eu decidi que eu ia viajar o mundo afora, fazendo cicloturismo, nada mais era do que estudar numa faculdade da vida e ver como é que é a mobilidade em outros países. E o que é muito interessante, Rodolfo, que é o seguinte, você pode imaginar que, poxa, mas isso é coisa de primeiro mundo. Não. Você sabe qual é o país que eu encontrei com menos infraestrutura, mais pobre que eu estive e com mais respeito a pedestres, a ciclistas e a pessoas? Qual? Cuba. É mesmo. Olha, eu vou te contar, Cuba tá lutando para chegar no 5º, 6º mundo. É por isso que falam vai pra Cuba. Vai para Cuba é bom. Os ciclistas. É bom. Vai pra Cuba de bike. Assim, é uma boa opção. Por quê, né? É o único país desses de 5º mundo que tem uma mortalidade de trânsito por 100 mil habitantes com um único dígito. É 9 alguma coisa. Suécia é 1, 2. O Brasil é 20 e tantos. Você vai ter 30 e tantos numa Venezuela. E eles estão com 9 mortes por 100 mil habitantes no trânsito. É muito pouco. Taxa de motorização baixa. E quando você está dentro de um carro e ele vê uma pessoa, um pedestre, um ciclista, um cachorrinho, todo motorista lá tira o pé. Tira o pé. E respeita. Tudo bem que aqueles carros são assim, né? Você tá guiando, ele vai pra direita, você fica assim, né? Sabe aquela folga de direção da Kombi, né? Você fica assim. Quer dizer, eles têm que ser maneiros se eles quiserem andar pra frente. Senão... Mas é interessante você ver isso para fazer esse contraponto de que respeito nas ruas não é um privilégio de país de primeiro mundo. É você ter um governo, uma população, um sistema que fala respeitem-se, né? E aqui no Brasil as pessoas não se respeitam, infelizmente. Infelizmente, rola muito também uma coisa da cultura do carro, né? Também. No Brasil a gente vive muito... em Amsterdã é o contrário, né? Tem a cultura da bicicleta. Então, sim, é fato. Você tem a cultura da bicicleta, você tem uma coisa chamada presumed guilty. Na Holanda, se você encosta o teu carro num pedestre, num ciclista, em alguma outra pessoa, você é considerado culpado. Você vai responder, você vai provar sua inocência depois. Você sai desse... Você começa como culpado. Mesmo que a pessoa tenha caído, você tem que estar guiando de tal maneira que você consiga brecar o seu carro, não importa os acontecimentos. Depois que vai ver se a pessoa teve um chilique, caiu correndo para a rua e você foi inocente. A verdade é que você tem que estar numa velocidade tal que você não atropela. Então, isso é uma grande diferença. Então, já na Alemanha, veja só, a Alemanha que cabe 23 vezes dentro do Brasil e tem 70 mil quilômetros de ciclovias. O Brasil não tem 70 mil quilômetros de estradas federais. Nossa. Só para vocês terem uma ideia. Parâmetrozinho aí. E é sustentado. Vamos lá. Mercedes, Volkswagen, quantos mais carros, BMW... O PIB daquele país é muito calcado na indústria automobilística, mas você tem uma democracia que garante o não matarás. Mas os alemães reclamam de que existem muitos atropelamentos impunes também. Então, assim, muito mais do que uma filosofia de compartilhamento que é necessária, é uma certeza de não impunidade, né? Com certeza. E você falou agora de compartilhar, eu pensei nas bikes compartilhadas. Você gosta dessas bikes compartilhadas do Itaú, sabe, do Bradesco? Sim. Você não acha que falta, sei lá, quilometragem de vias para a quantidade de bikes que a gente tem? Ou falta colocar as bikes em lugares mais... Bom, vamos falar, são duas perguntas numa só. Primeiro eu vou dizer qual é a função das bicicletas compartilhadas na estrutura da mobilidade de qualquer cidade.
Uma cidade, para poder ter uma mobilidade resolvida, ela tem que ter o transporte público muito azeitado, muito entrosado, debaixo de um guarda-chuva. Então, trem, ônibus, metrô, barco. Por que a gente não tem barcas nos nossos rios, né? Bonde. Tudo isso debaixo de um guarda-chuva integrado. Você tem um ticket, né? Uma passagem que vale para todos, que integra e nada competindo. E dentro desse guarda-chuva tem o principal modal é o pedestre para chegar nisso. Então, esse consórcio cuida também de você ter estruturas de calçadas conectadas. Não adianta nada ter uma calçada linda aqui e outra calçada linda aqui. Se não leva nada a lugar nenhum. Não, se eu tenho que voar daqui para cá, porque não tem faixa de pedestre, não tem semáforo. Se eu fico 8 minutos esperando abrir o semáforo, ou se eu tenho que subir uma escada, 3 andares, descer 3 andares já não é uma conexão, né? Isso daí já é uma não conexão. Pode ser linda a calçada aqui, linda a calçada lá, mas eu tenho que ter essa conexão. Isso tudo funciona neste guarda-chuva. E este guarda-chuva também provê para esse cliente, que é o pedestre, que é o passageiro, bicicletas de graça, para que eles andem mais distância para chegar nesse sistema de transporte público, ou para que ele não acarrete viagens de curta distância nesse transporte. Entendi. Então, esse transporte público ele é para viagens de 5, 6 quilômetros, e quem vai andar 2, 3, toma aí a bicicleta, ou então venha de bicicleta para você andar 6, 7, 8 quilômetros. Então, faz parte de um sistema. Então, respondendo a sua pergunta sobre se falta estruturas. Sempre. Existem 2 conceitos. O que é estrutura? Nós, ciclistas, entendemos que os 17 mil quilômetros de ruas na cidade de São Paulo, todas elas são ciclovias. Ou deveriam ser. Ou deveriam ser ocupadas por motoristas, né, pessoas em carro, que respeitam a velocidade de tal maneira que elas possam compartilhar. Então, o compartilhamento é a chave do negócio sob uma regra de velocidades baixas compatíveis com a do ser humano. Portanto, quando você coloca bicicletas fáceis de serem usadas, uma quantidade boa para que elas sejam de fato usadas, você aumenta o número de ciclistas nas ruas. Consequentemente, você deveria aumentar, mas é uma consequência, você aumenta a atenção das pessoas que estão dentro de carro para com aqueles que estão a pé de bicicleta. Por incrível que pareça, Rodolfo, a esmagadora maioria das pessoas que estão dentro de automóveis guiando, a esmagadora maioria, elas são atentas. Sim. Existe uma pequena parcela da população em carros que pratica o bullying. Que se acha dono da rua, né? Você quer ver um exemplo disso? Teve o ano Você passado... pode contar o exemplo daqui a certeza. pouquinho? Vamos lá. É só porque a gente vai jogar um jogo agora. É legal. Você sabe... Você me pentear aqui. Como conhece... É que eu tô aqui? Eu também tô Tá meio meio suando aqui. assim. Bom, você conhece a primeira regra da internet. Sabe qual é? Jamais... Bêbado. Não, essa tá até beleza. Essa eu até não acho problema nenhum. Mas jamais leia os comentários. Isso, uma... Nossa. Não, se você vai fazê-lo, fecha a janela para não se atirar, tire as cordinhas para não se enforcar. Então fecha o estúdio aí, esconde todas as cordinhas, porque agora eu vou ler alguns comentários para você. Dos seus vídeos, beleza? Dos seus vídeos. Nossa, Eita. Ixi, vambora. Vamos lá. André Pache. Essa é uma boa, hein, meu? Ele desgostou. Abre aspas. Essa tinta tinha que ser verde. Vermelho é a cor do inferno. Essa tinta é lisa pra caramba. Choveu, caiu. Olha, ele tem razão em relação a essa tinta ser lisa. Tanto é que, na última gestão, eles criaram uma forma de colocar caco de vidro junto com essa tinta para que ela fosse mais abrasiva. E depois disso, agora eles estão fazendo concreto com a cor, né, para que você tenha uma textura de piso melhor. De fato, as primeiras tintas eram bem lisas. Mas a cor tudo bem ser vermelho. A cor é porque chama atenção, né? Quem fez essa cor é Contran. Já está o vermelho no Contran. Eu, particularmente, para mim, tanto faz ser vermelho, se é azul, se tem tinta ou se não tem tinta. O que precisa ter é respeito. É o espaço. Respeito. Bom, Renato Cury diz, abre aspas, anda na porra da calçada, fecha aspas. Pois é. Tá certo. É isso aí, amigão. Anda na calçada. Eu falo para as pessoas que estão com medo andarem na calçada. E também falo para respeitar explicitamente o pedestre. Agora, lugar de bicicleta é na rua. Então, quem acha, a pessoa que está no carro, que acredita que a bicicleta, o lugar da bicicleta é na calçada,
ele está entendendo que a rua é dele. Exclusivamente e a do rua carro. é de todos, para todos, uso de todos. Inclusive, eu acredito que as ruas também são lugar de pedestres caminhar, quando não tem calçada, por que não? E lugar de pedestre atravessar em qualquer lugar. Então, assim, o pedestre sempre tem razão. Se o pedestre está atravessando na tua frente e a faixa de pedestre não é onde ele está atravessando, antes de reclamar que o pedestre está na tua frente, pergunte-se, será que a faixa para este pedestre existe? Às vezes não tem. Será que ela está na linha de desejo dele? Que é aquela linha de menor esforço, aquela linha reta, que é um direito inalienável. Sim, porque não vale a pena você ir até a linha de pedestre, às vezes, para atravessar e depois ter que voltar o caminho todo. Dá uma andagem, vai passear, né? Quem quer. E essa desobediência, ela é internacional. Não é uma coisa do brasileiro que não atravessa fora da faixa de pedestre. Se a faixa de pedestre não está na linha de desejo, esquece, ela não vai ser obedecida. Portanto, se você acha que lugar de ciclista é na calçada, eu convido você a vir pedalar na rua e caminhar na calçada e ver como é que é. Vamos ver essa experiência. Não é. Lugar de pedestre, lugar de ciclista na rua. Nosso último comentário, Wesley Martins disse, abre aspas, entrega logo a cidade pros anarquistas. Fecha aspas. Acho louco. Acho louco. Eu apoio. Você sabe uma coisa curiosa? Fogo na a primeira migração italiana que veio para o Brasil eram os anarquistas, né? Ah, é? É. E eu que sou italiano, eu adoro esse fato. Não sabia, agora também. Né? Se tem governo, sou contra. Sai governo, sou contra. É isso aí, assim, é isso nem aí. tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas, de fato, se você não transgride as regras em algum momento, se você for imaginar que anarquista, neste momento, como ele está colocando, é aquele cara que transgride as regras, eu vou dizer uma história. Sei lá, no século XVII ou XVIII, agora não sei qual é que é, existia uma regra em Londres que era bem clara. Era assim, é proibido você bater na sua esposa depois de 10 da noite. Antes. Então você imagina se o marido que não batesse, se ele estava transgredindo as regras, ou se a mulher falar não se pode mais bater na mulher, ela transgredia as regras, né? Então, regras são elas são mutantes. Sim. E elas, se não forem transgredidas dentro de um consenso de evolução social, a gente nunca vai evoluir. Senão eu ia poder estar apanhando de marido às 10 da noite, porque a regra era essa. Né? Não tem sentido, né? Eu vou concordar muito com você. Então, se a anarquia vamos questionar as regras, beleza. Vamos questionar as regras. Vamos, é isso aí. Renata, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. E agora a gente vai ter um intervalo rapidinho, porque precisa pagar as contas da TV FAAP, que é bem cara, né? Inclusive, assim, a mensalidade aqui bom, deixa pra lá. É barato. Não sai daí, porque quando a gente voltar, a gente vai ter um bate-papo com o urbanista Mauro Cagliari, que vai entrar na nossa conversa aqui no Rodelas, e continuaremos conversando. É rapidinho, não sai daí, 2 minutinhos, voltamos já. Salva de palmas! Estamos de volta e aqui conosco está a cicloativista Renata Falzoni. E nosso próximo convidado é um urbanista e jornalista que escreve para o blog Caminhadas Urbanas. Seja muito bem-vindo, Mauro Cagliari! Muito obrigado. Muito prazer, Mauro. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Prazer é meu. Bom, queria começar perguntando que as suas dissertações, elas se pautam muito sobre São Paulo. Seja, né, pro seu blog, pro Caminhadas Urbanas, seja pro Estadão ou pro Huffington Post. Ó, falei bonito agora. Foi chique. Por que São Paulo? Olha,
Primeiro que eu moro aqui. Eu nasci aqui, cresci aqui, eu morei fora um pouquinho só, mas estou aqui sempre. E segundo porque São Paulo é a cara do Brasil. Assim, coisas que acontecem aqui, muitas vezes pautam o que vai acontecer fora, né, em outras cidades do Brasil. Então, assim, as transformações estão acontecendo. São Paulo está imersa vamos dizer, numa rede de cidades mundiais, mas as coisas estão acontecendo aqui. Também acho. Agora, minha questão para vocês dois é por que aquela frase do Criolo, não existe amor em SP, ficou tão forte, tão famosa? As pessoas realmente acreditam que não existe amor em SP. Pois é legal essa coisa do amor, né? Porque a nossa cidade ela é pouco amorosa, né? Por outro lado, tem as pessoas, e as pessoas são o barato da cidade, né? Eu filmei uma vez um fim de semana na Praça Roosevelt, e assim, 48 horas, né, com 5 minutos de intervalo. E eu não sabia o que tinha no final, mas no domingo tinha uma manifestação chamada Existe Amor em São Paulo, né? E foi aquela coisa, aquele mar de gente que veio, uma surpresa depois para a gente ver o filme. Então, assim, as pessoas estão querendo ocupar a cidade, né? Isso é amor, né? Você não é amar a cidade, porque isso é uma coisa meio abstrata, mas é amar a vida que você construiu aqui. E como lidar com a incrível variação de espaços? Olha, assim, a gente vive numa coisa que é a soma das camadas de todos os tempos, né? A gente vê uma coisa, a Renata estava falando aí de passado, do século. A gente hoje vê uma cidade que o pessoal chama de palimpsesto, né? Que é a soma desses tempos todos. Então, o jeito é a gente poder conviver com todos esses espaços, né? Porque todos eles dizem alguma coisa sobre nossa identidade. Agora, tem os espaços que são agradáveis de estar e tem os espaços que não são, né? E como desenvolver uma política pública que consiga englobar todos os espaços, mais a economia, mais o social, mais... Como fazer isso? E garantir a democracia. E garantir a democracia ainda, Só, né? Assim. Só nada, a gente tarefa fácil. A gente tá sendo bem humilde. Eu acho que assim, essas coisas são complexas, mas eu acho que tem um começo, que é a experiência física, né? Se a pessoa sai de casa e faz um trajeto para chegar até aqui, e ela andou pela cidade, ela curtiu, ela passou por algum lugar, ela atravessou uma rua, ela parou numa praça, ela vai ser capaz de formular uma política que dê conta disso. Então, eu acho assim, para começar, a experiência física de andar na cidade é o ponto de partida para você começar a planejar uma boa cidade, inclusive governantes. Eu acho que alguém que sai de casa e pega um motorista, né, o motorista te pega e sempre vai para os mesmos lugares ou através, né, de alguém que te leva, essa pessoa dificilmente vai conseguir ter empatia, né, por alguém que para num ponto de ônibus a cidade, e pega. Né? Eu acho que assim, é impossível conhecer São Paulo, mas é possível você ter ideia da diversidade das sensações. Eu acho que andar de ônibus, andar a pé, pegar um carro, ficar esperando. Às vezes você fica esperando num ponto de ônibus, aquela é uma experiência solitária, né? Você está sozinho, ou uma mulher está sozinha, né? É uma coisa que te faz pensar na cidade como um elemento, às vezes até hostil, mas se você não tiver essa experiência, dificilmente você vai conseguir planejar. Assim, o meu ponto de partida é sempre o olhar de quem está andando. Justíssimo. Agora uma pergunta para os dois. Vocês acham que o Waze, o Google Maps, esses aplicativos que te dão a rota, fazendo as pessoas conhecerem menos a cidade, aproveitarem menos a cidade? É uma pergunta muito interessante. Eu não uso o Waze porque eu não ando de carro. Mas eu uso muito o Google Maps, porque ele tem umas propostas diferenciadas para ir a pé. E aí eu adapto, às vezes, uns roteiros, especialmente quando estou em outras cidades, para bicicleta, né? Agora, como eu ando de bicicleta há muitos anos na cidade, eu realmente conheço muitos caminhos alternativos para pedestres, porque inclui mão, contramão, rota linear, né? Aquilo que nós estávamos falando. Mas o que você estava falando, que eu acho legal, que é justamente a magia da mobilidade ativa, né? Quando você começa a andar a pé, de bicicleta, às vezes até de carona, pegar e combinar isso com o transporte público, você realmente transforma a cidade para a tua escala humana. Essa é uma grande magia. Agora, respondendo a tua pergunta, o Waze eu não saberia dizer. Agora, a tecnologia de aplicativos me faz muitas vezes eu conhecer caminhos a pé e de bicicleta que antes eu talvez não conhecesse. Eu até conheceria porque eu ando de bicicleta muito, mas que um motorista a pé que só anda de carro, quando ele pega um Google Maps e fala, eu quero ir a pé, ele vai conhecer um caminho que ele fatalmente não conheceria antes. Olha, eu trabalhei anos na Abril e uma época eu cuidava daqueles guias 4 rodas. Eu gostava muito de pegar o papel e falar assim, puxa, eu posso ir por aqui, mas eu posso tentar ir por ali também, né? Então, assim, a pé principalmente. Agora, de carro, eu acho que as pessoas estão num modo hoje que é assim, eu vou ganhar 1 minuto.
Então eu saio do Grajaú e vou para Osasco, o sujeito passa pela rua onde eu moro que nunca tinha visto nenhum carro. De repente está passando filas de carro parado lá. Tem alguma coisa da pessoa ser levada, né? Então eu acho que assim, está tornando mais eficiente o transporte do ponto de vista macro, mas tem uma coisa engraçada também. Você acaba seguindo uma vozinha lá que fala, vira direita, vira esquerda, vira direita. Mas você acha que o cara ele vai parar e olhar uma paisagem que ele não conhecia ou que ele jamais conheceria? Eu acho que assim, a gente está num momento que as pessoas estão andando de carro, sei lá, uma hora e pouco por dia, né, ou 2 horas, e dificilmente a pessoa está olhando para qualquer coisa. O que eu acho ruim é ele estar entrando na minha ruinha, que é pequenininha, a 200 por hora, como se ele estivesse na avenida. Eu acho que assim, a gente tem o carro domina, né, ele faz barulho, ele solta fumaça, né? A política que permite que o carro faça isso. Mas assim, pensando naquela lata e eu na calçada, né? É uma coisa que espanta. A minha rua, inclusive, teve uma vez que caiu uma árvore. E foi a primeira vez em que eu vi o meu vizinho da frente. Eu nunca tinha visto esse sujeito. Mó simpático, convidou todo mundo, nós ficamos lá numa mesinha, ele chamou uma pizza. Eu juro, foi uma coisa assim. Nunca mais eu falei com ele depois, eu nunca falei antes. Foi a única vez, foi a hora que não tinha mais carro na rua. Durante muitos anos eu fui bike repórter da Eldorado. E um dos meus trabalhos era dar justamente indicar caminhos alternativos para o trânsito. Eu fingia, não fazia. Eu deixava o motorista lá no trânsito mesmo, ouvindo a rádio, porque eu não vou ficar ensinando ele as ruinhas pequenininhas que eu particularmente não quero que ele esteja por ali. Quebrada não, né, Renato? Quebradas não. Aí o Waze foi lá e estragou tudo. Isso. Na verdade é o seguinte, a forma como ele vai guiar, o porquê que ele vai optar pelo carro e não pelo transporte público, que é o que mais incomoda propriamente do que ele está nas quebradas. Ele podia estar de transporte público, né? Sim. De trem, de ônibus, metrô, de bicicleta, a pé, e deixar o carro em casa. Ou mesmo nem ter carro, né? Vamos supor assim que... Qual é a diferença, ou se existe diferença, entre a pessoa que anda a pé e o ciclista? Porque os dois antagonizam com o carro, né? Digamos assim, o carro é o grande vilão, entre muitas aspas. Qual é a diferença do ciclista e do andarilho? Olha, eu acho que quando inventaram esse termo mobilidade ativa, eles estavam justamente querendo juntar e não separar. Né? A ideia é você falar, bom, eu sou o dono, eu sou o motor, né? Seja dos meus passos, seja da roda. Né? Agora, eu acho que tem algumas sutilezas assim. Primeiro, em São Paulo, né, nós estamos falando de 30 e tantos % das pessoas que fazem seus trajetos cotidianos a pé. Né? Exclusivamente a pé. Exclusivamente a pé. Porque E depois os outros tem também tem um terço que é a turma que vai andar até o ponto de ônibus, depois faz um pouquinho a pé e tal. Então, assim, se você conseguir combinar parte disso... Eu comprei uma bicicleta depois de muitos anos. Eu tinha tido um acidente aos 17 anos, fui atropelado por um ônibus. Eu nunca mais tinha andado. Quando eu vi a ciclovia, eu falei, oba, agora eu vou comprar a bicicleta de novo. Então, assim, eu acho que essa história... Assim, essa competição não existe. Eu acho que a gente é multimodal. Então, assim, se você consegue dar uma corridinha, pegar uma bicicleta, deixar, não sei o quê, às vezes você faz 5, 6 coisas diferentes em 5 modos diferentes. Eu não tenho nenhum preconceito contra você pegar um pedaço que tenha o carro. Eu acho só que, assim, o pedestre e o ciclista eles estão unidos ultimamente em São Paulo porque é um movimento de defesa de pessoas que têm essa carne, esse osso, contra latas de 700 quilos, né? Andando a 50, 60, 80 por hora. Tem um conceito importante a gente frisar, que é o seguinte, mobilidade ativa, ela soma patins, bike, skate, a pé, carrinho de brinquedo, carrinho de rolemã, carrinho de criança. E hoje uma coisa que nos incomoda muito é o seguinte, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal de 2012, é muito clara essa lei, ela inverte a pirâmide. Então ela fala, são modais de transporte. A prioridade é coletivo por individual e não motorizado em cima do motorizado. Aí eles falam assim, quais são os modais? Aí eles colocam 1 motorizado, 2 não motorizados. E na medida que eles me chamam de não motorizados, me incomoda, porque eu não sou não, eu sou mobilidade ativa. Então, quando a gente bate muito nessa palavra, é porque nós desejamos mudar o texto da lei, dizer que os modais são mobilidade ativa 1, 2 motorizados. Porque já que a preferência é nossa, nós somos 1. E nós não somos não motor, nós somos mobilidade ativa, pedestre, ciclista, skatista, cadeirante, e por aí vai. Criança em carrinho de bebê também é mobilidade.
ativa. Sim. Mobilidade ativa. Até acho que, Diferente sei lá, de não motor, né? até podia mudar, podia ser mobilidade ativa e mobilidade não ativa, né? Essas Ah, coisas não são ativa. novas. Eu acho que assim, a gente tá vendo muitas mudanças mesmo em palavras. Eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo. Assim. O cara é bom. Essa eu gostei, Rodolfo. Vocês são não ativos, sedentários, exatamente. doentes, Todos causando sedentários. grana para o SUS, né? Sedentários, mobilidade sedentária. Causando impacto no SUS porque ficam doentes e causando impacto no SUS porque atropelam Sim. e a gente causa sabe as dos dois lados. consequências. É. Qual lugar de São Paulo vocês mais gostam? Assim, um lugarzinho, pega a sua bike e vai. Olha, todo mundo fala da Paulista, eu adoro a Paulista, eu acho que assim, porque tem gente de manhã, de tarde, de noite, porque eu acho que tem uma coisa histórica. Agora, tem uma praça que eu gosto muito ali, que é a Praça Dom José Gaspar. Eu não sei, eu me sinto bem ali. Aquela no Itaim? Não, lá atrás da Biblioteca Municipal, entre a Galeria linda. Metrópole ali. Eu acho um lugar arborizado, tem os legal. prédios da São Luís. Eu não sei, eu gosto de estar lá. É um lugar que assim, eu sinto que tem um pouco de tudo que tem em São Paulo lá. Eu adoro Ibirapuera, né? Ibirapuera, Tudo lado lá, adoro. Adoro, conheço Ibirapuera, cada cantinho lá. Mas a Paulista realmente, e se você for extrapolar, assim, por exemplo, quando eu estou numa ciclovia do Rio Pinheiros, que o pessoal fala, que horrível, assim, não, é legal, porque você vê o rio, vamos recuperar. Capivara, né? Quando o pessoal fala, você quer diminuir a velocidade na Marginal, você quer atravessar a Marginal para nadar no rio, sim. Eu quero atravessar a Marginal, eu quero nadar no rio, eu quero remar no rio, portanto... Quero que tudo isso seja Eu gosto possível, daquela né? ciclovia que todo mundo reclama, porque pelo menos ela é um contato com os nossos rios ali, né? Bom, pessoal, tá chegando na hora de mais um break. E, bom, eu sei, o tempo passa rápido, acontece. Mas não sai daí, porque é rapidinho e tem mais um pouquinho de rodelas quando a gente voltar. Só 2 minutinhos. Solta o som, banda. Salva de palmas. Que nem o Jô que bate assim com o dedinho. Bom, Rodelas está de volta, mas infelizmente tudo que é bom tem que acabar. Na verdade, tudo uma hora acaba, né? Assim, na vida. Rodolfo filosófico, É isso. agora... Rodolfo Filosófico, eu gostaria de agradecer muito a presença do Mauro e da Renata. Obrigado por aceitarem o convite. Primeiro Rodelas aí. Obrigado mesmo. E, por favor, queria que vocês passassem os seus contatos, redes sociais, blog. Por favor, primeiro você, Mauro. Tá bom, olha, se vocês quiserem pensar em espaço público, em urbanidade e em caminhada, meu blog chama Caminhadas Urbanas, é um lugar que eu estou pensando a cidade a partir desse ponto de vista, de quem anda. E é lá mesmo que eu gostaria de encontrar vocês. Legal. Que ótimo. Pode bater palma, gente. Não ficou medinho, não. Pode bater, pode bater. Agora tu, Renata. Bom, quer me encontrar, vai encontrar em todas as redes do Bike é Legal. Nós estamos no YouTube, nós estamos na internet, no site, no Instagram e tudo mais. Bike é Legal. Mas eu também quero desejar longa vida a vocês. Obrigado. Eu adorei esse formato, adorei vocês, a banda, você, Rodolfo, parabéns. Faculdade, fazendo um excelente trabalho, vocês têm que tomar mesmo conta logo do que está acontecendo, porque a minha geração tem mais é que enterrar logo. Não é? Pô, muito obrigado, banda. Uhul. Tem alguma mensagem final? Beijo, mãe. Sejam isso. felizes. É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado, então, também a nossa querida plateia que esteve aqui. Para, gente, que eu sou tímido. Muito obrigado à nossa banda. E eu queria falar pra vocês o seguinte. Rodelas tá acabando, mas não é o meu último adeus, não. Porque semestre que vem a gente vai voltar e vai voltar gigante. Então até lá, fique ligado na nossa página do Facebook, facebook.com/rodelaspgm. Pequenos, grandes, médios. Ou pra quem faz rádio e TV, é uma abreviação de programa. E também no nosso canal no YouTube, bit.ly/rodelas.pgm. Logo, logo, conteúdo exclusivo. Tchau!